Você já percebeu como um simples silêncio pode afastar uma mulher mais do que 1000 palavras mal colocadas? A verdade é que muitos homens ainda tropeçam em perguntas rasas, previsíveis, que não despertam conexão, não criam intimidade e muito menos acendem o desejo. Resultado: rejeição, perda de interesse, aquela dolorosa descida para a friend zone. E o mais cruel, a comparação inevitável com outros homens que parecem mais confiantes e magnéticos. O problema não é falta de beleza, dinheiro ou status. O problema é disciplina, é propósito, é a fraqueza de repetir os mesmos padrões de sempre, fugindo da própria essência. Lembra de Gladiador, quando Máximos liderava pelo olhar e pela palavra? Ele não precisava gritar para ser seguido. Assim também é na sedução. Quem domina as perguntas certas lidera a emoção. A filosofia estoica já dizia: não controlamos as respostas do mundo, mas controlamos nossas ações e palavras. E quando um homem aprende a perguntar de forma estratégica, ele não só conquista mais, ele se torna líder de si mesmo. O tipo de homem que inspira respeito e desejo, que desperta memórias inesquecíveis, que toca a intimidade sem pressa, como em uma cena clássica de um romance que fica gravado na mente. Mas atenção, esse poder pode ser uma faca de 2 gumes. Se você não domina a arte das perguntas, a consequência é dura. A conversa morre, o interesse evapora e a sensação de vazio aumenta. É como tentar atravessar o oceano num barco furado. Você rema, mas nunca chega. O homem sem propósito perde não apenas a mulher, mas o respeito por si mesmo. Nos próximos minutos, você vai descobrir 10 perguntas que deixam uma mulher louca, de curiosidade, de desejo, de vontade de se abrir. Perguntas que criam conexão real, que acessam a essência dela, que transformam uma simples conversa em uma memória marcante. Não estamos falando de truques baratos, mas de estratégia emocional. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha este vídeo com quem precisa dessa transformação. E deixa aqui nos comentários uma dessas frases de impacto, como um compromisso consigo mesmo. Confiança verdadeira, homem de propósito, ou eu lidero minha vida. Você já percebeu que muitas vezes não é a resposta dela que importa, mas sim a forma como você conduz a pergunta? Perguntas certas são como chaves. Abrem portas que estavam trancadas dentro da mente e do coração de uma mulher. Quando você pergunta de forma estratégica, você cria conexão. E conexão não é só conversa. É a ponte invisível que transforma um encontro casual em algo que pode ficar na memória dela por anos. A maioria dos homens erra porque faz perguntas genéricas, previsíveis. Você gosta do quê? Ou qual sua comida preferida? Perguntas que não tocam a essência, não despertam intimidade, não geram desejo. Elas soam como um script batido, um bate-papo sem vida. E sabe o que acontece quando você não desperta emoção? Ela te coloca no mesmo nível que todos os outros caras que passam pela vida dela, sem marcar presença real. Agora, quando você aprende a fazer perguntas que provocam reflexão, que a fazem rir de si mesma, ou lembrar de uma memória marcante, tudo muda. Imagine perguntar: qual foi o momento mais inesperado em que você se sentiu realmente viva? Essa pergunta não é apenas curiosidade, é um convite para ela se abrir, compartilhar sua essência, sentir que está diante de alguém que sabe escutar de verdade. Perguntas assim ativam algo profundo, criam intimidade. E intimidade não é só toque físico, é quando ela sente que pode ser autêntica, sem máscaras. É quando você desperta nela aquela sensação de segurança e mistério ao mesmo tempo. Como nas cenas de Antes do Amanhecer, onde uma conversa aparentemente simples entre os personagens se transforma em um universo de desejo e expectativa. Mas aqui vai a consequência brutal. Se você não entende esse poder, você acaba virando o cara
legal demais, que pergunta por perguntar, que nunca arranca dela uma resposta que acelere o coração. É nesse espaço vazio que outros homens mais confiantes entram, porque sabem usar as palavras como armas sutis. Eles não são mais bonitos nem mais ricos, apenas entendem que boas perguntas geram desejo. Por isso, se você quer ser lembrado, precisa dominar essa arte. Cada pergunta é uma semente. Algumas morrem antes de brotar, outras crescem e criam raízes profundas. E quanto mais profunda for essa raiz emocional, maior a chance de você não ser esquecido. Perguntar certo não é curiosidade, é estratégia. É o começo da conexão que vai sustentar todo o resto. Intimidade não nasce do nada, ela é construída. E o tijolo mais sólido dessa construção é a autenticidade. Quando você faz perguntas que convidam uma mulher a se despir das máscaras sociais, você mostra que não está interessado apenas no que é superficial. Isso desperta uma sensação rara, a de ser realmente vista. E quando alguém se sente visto na sua essência, o desejo floresce de forma natural, sem esforço forçado. A maioria dos homens falha aqui porque mantém a conversa no piloto automático. Perguntam sobre trabalho, sobre hobbies, sobre coisas que ela já repetiu 1000 vezes em encontros chatos. Só que intimidade não nasce na repetição, nasce no inusitado. Uma pergunta como: qual parte da sua vida você sente que ninguém entende de verdade? Desmonta qualquer fachada. Nesse momento, você abre espaço para ela mostrar sua vulnerabilidade. Ser autêntico significa também se expor. Se você pede respostas verdadeiras, precisa estar disposto a dar as suas. A troca é essencial. Não adianta querer intimidade se você mesmo veste uma armadura de ferro. Quando você compartilha algo pessoal, uma memória de dor, uma vitória improvável, até uma insegurança real, você dá permissão para ela fazer o mesmo. É nessa troca que a conexão vira intimidade. Mas atenção, autenticidade não é despejar dramas ou reclamar da vida. É trazer o que é verdadeiro com leveza, com propósito. Imagine uma cena de O Lado Bom da Vida. Os personagens criam intimidade justamente porque compartilham suas loucuras e imperfeições. É esse tipo de conversa que cria desejo, porque mostra que você é humano, mas também firme, capaz de liderar mesmo sendo vulnerável. Se você não entende isso, corre o risco de ser visto como falso, superficial ou, pior, igual a todos os outros. E a consequência é inevitável: perda de interesse. A mulher percebe quando você faz perguntas só para impressionar, ou quando suas respostas são treinadas demais. A autenticidade tem cheiro próprio e a falta dela também. Esse é o caminho mais rápido para cair na comparação com homens mais confiantes. Por isso, se você quer intimidade real, não tenha medo de se aprofundar. Perguntas que revelam quem ela é de verdade têm muito mais impacto do que elogios vazios. Autenticidade atrai autenticidade. E quando essa troca começa, você cria um espaço onde ela pode ser ela mesma. E é nesse espaço que o desejo nasce, cresce e se torna inesquecível. A mente humana é movida por memórias, e quando você sabe tocar nos pontos certos, desperta nela emoções que estavam adormecidas. Perguntas que puxam lembranças não são apenas curiosidade, são convites para reviver sentimentos. Quando uma mulher acessa uma memória marcante na sua presença, automaticamente associa aquele prazer emocional a você. É nesse instante que a conexão fica gravada na essência dela. Muitos homens cometem o erro de se prender ao presente imediato. O que você faz hoje? Como foi sua semana? Conversas assim morrem rápido porque não ativam emoção. Já quando você pergunta: qual foi a viagem mais louca que você já fez? Ou qual elogio você nunca esqueceu? Você convida a mente dela a voltar no tempo. E toda vez que ela sorri, lembrando de algo, esse sorriso também pertence à sua presença.
As memórias têm poder porque são carregadas de sentimentos intensos. Se ela revive um momento de vitória, um gesto de amor, até uma loucura adolescente, a emoção retorna com força e você se torna cúmplice dessa lembrança. É como em um filme clássico, quando os personagens riem, lembrando de uma aventura do passado, a intimidade cresce porque ambos mergulham nas mesmas águas emocionais. O detalhe é que memórias também revelam valores. Quando ela conta de uma experiência que marcou sua vida, você enxerga mais da essência dela. Descobre o que ela valoriza, o que desperta desejo, quais feridas ainda doem. Isso dá a você um mapa poderoso, um caminho para construir intimidade verdadeira, sem máscaras. Enquanto outros ficam em conversas rasas, você mergulha fundo no que realmente importa. Ignorar esse poder é condenar-se à superficialidade. Se você nunca desperta nela uma memória marcante, você vira apenas mais um na multidão de conversas esquecíveis. E a consequência é clara: perda de interesse, comparação com homens que souberam tocar sua alma e o pior castigo para qualquer homem, ser apagado da memória dela. Por isso, use as perguntas como gatilhos emocionais. Incentive-a a relembrar vitórias, loucuras de amor, momentos em que se sentiu única. Cada memória que ela revive na sua companhia fortalece o vínculo entre vocês. E quanto mais forte esse vínculo, maior a chance de você se tornar uma lembrança inesquecível também. Existe um território ainda mais poderoso do que as memórias: o futuro. Quando você toca nos desejos e sonhos de uma mulher, você acessa não só o que ela já viveu, mas o que ela anseia viver. E esse é o combustível mais forte do desejo humano. Perguntar sobre o que ela imagina para si mesma é mostrar que você enxerga além da superfície, além do agora. Você olha para a essência dela em movimento, para a história que ainda está sendo escrita. A maioria dos homens não ousa entrar nesse território. Ficam restritos ao gostar ou não gostar, sem jamais tocar no o que você quer de verdade. Mas quando você pergunta se pudesse viver um dia perfeito, como seria? Ou qual é o sonho que você ainda não contou para quase ninguém? Você não só desperta intimidade, como também cria conexão profunda. É nesse tipo de pergunta que ela percebe a diferença entre um curioso qualquer e um homem que sabe conduzir. Os desejos revelam a alma. Eles mostram o que faz os olhos dela brilharem, o que move suas escolhas, o que dá sentido à sua jornada. Quando você escuta com atenção, você se torna parte dessa jornada. É como em A Origem, quando um simples conceito plantado no inconsciente muda toda a realidade. Ao explorar os sonhos dela, você entra na memória futura que ela quer construir. E isso é magnético. Mas aqui está o detalhe crucial. Não é sobre prometer realizar todos os sonhos dela, e sim sobre mostrar interesse genuíno. É sobre respeitar o espaço onde ela revela sua vulnerabilidade. Quando uma mulher fala dos seus desejos mais íntimos, ela está expondo o que tem de mais delicado. Se você responde com superficialidade ou zombaria, você destrói em segundos a confiança que levou horas para ser construída. Se você não entende esse poder, a consequência é clara. Você será visto como raso, incapaz de oferecer mais do que prazer momentâneo. E ela vai buscar em outro homem aquilo que você não conseguiu dar: visão de futuro, cumplicidade, estímulo para crescer. É nesse ponto que muitos perdem não apenas o interesse dela, mas também o respeito. O homem sem propósito jamais inspira propósito em outra pessoa. Portanto, explore os sonhos dela com coragem e leveza. Faça perguntas que convidem a imaginação, que abram espaço para a vulnerabilidade, que conectem o presente ao futuro desejado. Cada desejo compartilhado é um fio que entrelaça sua história à dela.
E quanto mais fios vocês tecem juntos, mais forte se torna a rede de intimidade e desejo. Toda mulher carrega dentro de si uma relação complexa com sua própria imagem. Algumas partes ela ama, outras esconde e algumas até evita falar. Quando você aprende a fazer perguntas que iluminam aquilo que ela valoriza em si mesma, você não só cria intimidade, como também desperta desejo. Porque no fundo, todo ser humano anseia ser reconhecido. Não apenas pela aparência, mas pela essência. O erro comum dos homens é elogiar o óbvio. Você é linda. Você tem um sorriso bonito. É verdade que esses elogios podem agradar, mas eles não criam memória. São genéricos, descartáveis. Quando você pergunta algo como qual parte do seu corpo você mais gosta ou qual qualidade sua você mais se orgulha, você dá espaço para que ela se valorize na sua presença. E isso gera uma conexão poderosa, porque você se torna cúmplice da autoestima dela. Valorização vai além do físico. Imagine perguntar: o que você acha que as pessoas mais admiram em você, mas nunca falam em voz alta? Essa questão ativa um ponto de intimidade raro. Faz com que ela perceba que você a enxerga além das camadas superficiais. É nesse momento que surge o brilho nos olhos, porque ela sente que está diante de alguém que toca sua essência e não apenas sua aparência. E há um detalhe interessante. Quando uma mulher fala sobre aquilo que ama em si mesma, ela entra em um estado de desejo natural. É como se o simples ato de se reconhecer despertasse nela uma energia magnética. Essa energia se reflete em como ela olha para você, porque inconscientemente associa a sensação de valorização à sua presença. É o mesmo princípio que vemos em romances clássicos, quando um personagem faz o outro se sentir especial apenas por enxergar o que ninguém mais vê. Ignorar essa dinâmica é um erro fatal. Se você não sabe valorizar de forma estratégica, ela vai se sentir subestimada. Vai te comparar com homens que enxergaram o que você não viu. E pior, vai começar a duvidar da sua capacidade de criar intimidade real. A consequência? Perda de interesse, afastamento silencioso e, inevitavelmente, rejeição. Por isso, torne-se mestre em destacar o que ela já valoriza em si. Pergunte, ouça, reforce, faça com que cada resposta dela se transforme em um espelho positivo, mostrando o quanto ela é única. Esse é o caminho para criar memórias poderosas, despertar desejo e construir uma conexão que não se apaga. Porque no fim das contas, quem sabe valorizar nunca é esquecido. Agora que você conheceu o poder das perguntas certas, chegou o momento de olhar para si mesmo. Será que você tem usado as palavras como pontes ou como muros? Será que suas conversas criam conexão real, intimidade verdadeira e desejo crescente, ou apenas caem no vazio da superficialidade? Essas perguntas não são só sobre conquistar uma mulher, são sobre liderar sua própria vida. Lembre-se, cada palavra pode se tornar memória, cada gesto pode tocar a essência, e cada silêncio pode custar o interesse dela. O homem que aprende a usar perguntas como ferramentas se torna mais do que um sedutor. Ele se transforma em alguém capaz de inspirar respeito, admiração e desejo. Essa é a diferença entre ser lembrado e ser esquecido. Mas a escolha é sua. Continuar repetindo os erros que levam à rejeição e à friend zone, ou assumir o papel de protagonista da sua história. Como disse Sêneca, a vida é longa o bastante se você souber usá-la bem. A mesma regra vale para a sedução. Os momentos são curtos, mas a intensidade deles pode durar para sempre. Então eu te pergunto, você vai esperar que outro homem ocupe o espaço que deveria ser seu? Ou vai assumir agora o compromisso de se tornar um homem de propósito, capaz de criar intimidade e despertar o melhor em quem está ao seu lado? Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outros homens que precisam dessa transformação.
Juntos, podemos criar uma geração que não foge do seu poder, mas que o usa com sabedoria. E deixe aqui nos comentários, qual dessas frases representa você hoje? Confiança verdadeira, homem de propósito, eu lidero minha vida.